A História de uma Serial Killer, ou A Rainha dos Assassinos em Série, é um novo documentário da Netflix. Entre 1989 e 1990, assassinou 7 homens enquanto trabalhava como profissional do sexo nas estradas de Flórida. Mas esse não é apenas mais um relato de crime. O filme busca ir muito mais além, mostrando áudios e depoimentos inéditos da própria Aileen, gravados enquanto ela estava no corredor da morte. O filme começa com um depoimento de Steve. Steve era o capitão da polícia e ele começa falando da aparência dela, que não entende como que ela conseguiu muitos clientes com a aparência dela. E ele questiona também as questões morais dela, né? Por ela ser uma profissional do sexo. Logo em seguida, aparece uma artista, cineasta, o nome dela é Jasmine. Ela conta que ela trocou cartas com a Aileen durante 8 anos. Quando a Aileen foi condenada e estava no corredor da morte, lá no estado da Flórida, em 1997, ela decide contar sobre a sua vida, sobre os crimes para Jasmine, porque ela queria fazer as pazes com Deus. A cena já mostra ela contando para Jasmine que ela autoriza a Jasmine fazer o que ela quiser com o depoimento que ela vai estar dando ali, que ela podia fazer o que ela quisesse com aquelas informações. E ela cita uma frase: vocês vão ganhar milhões com isso. Logo a cena já corta para Steve. E ele conta que a Flórida é um lugar com bastante turistas, é uma região de praia, então quando tá no inverno as pessoas vão para lá. E ele conta que lá tem muitas estradas de areia e que os caçadores chamavam aquela trilha como trilha de porcos. E foi exatamente em uma dessas trilhas que o Steve encontrou, chamada Troy. Ele trabalhava em uma empresa e ele saiu para fazer uma entrega, só que ele não voltou. Então a empresa desconfiou, achou que estava muito estranho, ligou para a polícia e denunciou o desaparecimento do funcionário. Então a polícia investigou e encontrou o Troy no meio do mato, ali próximo àquelas estradas de terra. E o Troy, ele foi encontrado em 1990, mas ele não foi o primeiro a ser encontrado. O primeiro a ser encontrado foi o Richard Mallory. Ele foi encontrado em dezembro de 1989. Já em 1990, assim como Troy, o Charlie, ele também foi encontrado. Ou seja, aqui eu já tô falando de 3 pessoas, de 3 homens encontrados, mas no total serão 7 homens encontrados. A Netflix, ela não se preocupou em falar exatamente histórias sobre essas 7 vítimas. Ela se preocupou mais em contar a história não tão não tão profunda da Aileen, mas contar como que foi o julgamento dela. Nas investigações, os policiais, eles acham um elástico que tinha um cabelo louro. Então já acharam a primeira pista, né, de quem poderia ser essa pessoa que teria assassinado essas 7 pessoas. E tem uma repórter, o nome dela é Michelle. Ela faz perguntas para os policiais e eles contam que falaram com testemunhas e conseguiram fazer um retrato falado de 2 mulheres. E essas 2 mulheres futuramente seriam a Ellen e a Mo. A Mo era a namorada da Ellen e mais na frente eu vou contar um pouquinho sobre ela. Então, recapitulando, no dia 9 de janeiro de 1991, a Aileen foi presa. Ela conta que quando ela era pequena, ela foi adotada pelos avós. Quando ela tinha 14 anos, a avó faleceu. E aos 15, ela foge de casa. Ela foi presa, ficou no centro de detenção juvenil uns 6 meses. E ela conta que ela teve seu corpo violado por umas 30 vezes.
Ele conta que tinha uma namorada. A namorada dela se chamava Amu. Assim que a Amu soube que elas estavam sendo procuradas, porque o rosto delas falhados, né? O retrato falado, ela simplesmente fez um acordo com a polícia. Então, nesse acordo, ela tinha que fazer a ele confessar o crime. Então, ela confessa no telefone. E essa confissão foi usada contra a própria Eileen no julgamento. Já no primeiro julgamento, ela já é condenada à cadeira elétrica. O rosto da Eileen vai parar em tudo quanto é jornal. Eles estavam chamando ela de rainha dos assassinos em série. Então, uma mulher, o nome dela é Arlene, e Bob decidem adotar a Eileen. Então, ela fala que ela sentiu no coração que ela precisava ajudar a Eileen, em que ela precisava fazer a Eileen aceitar Deus. Aqui eu gostaria de falar também sobre o John. O John, ele é um promotor de estado. Ele entrou no lugar da Gayle. Ela seria a pessoa que iria julgar a Eileen. Mas um mês antes do julgamento, falaram que ela não era qualificada. Até a Michelle, ela é jornalista investigativa. Então, ela faz as perguntas certas. E ela fala, será que é porque você era mulher? Daria um julgamento justo? E ela falou que acredita que sim. Foi que julgou a ele, foi o John. O John, ele é uma figura um pouco controversa. Ele fala bastante sobre as questões morais. Sobre a questão da ele ser uma prostituta, ela ser sim uma serial killer. Então, ele estava presente no julgamento em que condenou a ele à cadeira elétrica. Nesse meio tempo, enquanto estava acontecendo essas investigações, enquanto estava antes do julgamento mesmo da Eileen, antes de começar o julgamento, Steve, um outro policial que eu não sei o nome, e um rapaz chamado Bob, um policial chamado Bob. Teve um escândalo porque teve uns produtores de TV que ligou para a delegacia que estava investigando sobre esses assassinatos, enfim. E eles fizeram uma proposta para esses 3 policiais para fazer uma série sobre como que está o andamento da investigação. Então, já estavam fazendo a filmagem antes do julgamento da Ellie. Então, já estavam fazendo um julgamento dela, colocando ela como culpada. Que eles estavam compartilhando as provas antes dela ser julgada, antes de ser apresentado para os promotores que iriam fazer o julgamento. Então, a atitude desses 3 policiais em vender a história da Eileen, de compartilhar assuntos confidenciais, tá? Para um programa de TV, foi vista como algo muito ilegal, tanto que os 3 foram demitidos. A todo tempo, a Eileen, ela dizia que ela acabou cometendo o assassinato por legítima defesa e que ela não era uma serial killer. E a Dal conta que a infância da Eileen não foi boa, tá? Foi uma infância muito triste. Assim que a avó dela falece, que a avó dela parte, né? Ela e os irmãos dela são largados. Ela tem 2 irmãos mais velhos. Aí com 15 ela foi presa. Depois que ela saiu, ficou durante 6 meses. Depois que ela saiu, ela se jogou no mundo, né? Caiu na estrada. Mas essa amiga dela, a Dal, ela conta uma história um pouco diferente. Ela conta que ninguém cuidava dela e dos irmãos. E depois que a avó dela faleceu, ninguém queria mesmo saber sobre essas crianças. Então, mesmo a Eileen sendo a mais nova dos 2 irmãos, ela saiu para se prostituir e para poder sustentar os irmãos. Então, ela fala que ninguém cuidava dela. A Dal, ela conta também que a Eileen, ela teve um bebê. Ela teve uma criança que foi o fruto de um abuso que ela sofreu, mas ela não contava. Ela simplesmente não falava sobre. Então a Dal deixou pra lá, já que ela não quis contar. Ela ficou sabendo por alguém, mas ela nunca conversou com a Ellen sobre esse assunto. Logo, no dia 9 de outubro de 2002, foi pra cadeira elétrica. A morte dela aconteceu às 9h47. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam. Tchau, até o próximo vídeo.